quando eu fui instado a falar sobre esse tema, me veio uma responsabilidade muito grande, uma preocupação muito grande, especialmente porque nossa casa é um zoológico. Especialmente Vanessa, meninos e eu, convivemos com 8 ou 9, Vanessa? Ainda são 8 gatos resgatados, 3 cães resgatados. 2,5. Quase. E falar de algo que você está próximo, mas que parece tão simples, mas na realidade não é. Razão até pela qual a opção por essa imagem de fundo, porque quando falamos o que ocorre com os animais depois que eles morrem, é amplo. Não os nossos animais de estimação apenas, não os animais domésticos apenas. Aí eu pensei, falei, poxa, complexo. E como sempre a resposta, que às vezes parece complexa, está aos nossos olhos, aos nossos ouvidos tão evidente, e nós temos dificuldades de encarar face ao nosso orgulho. Então, para que eu chegue à forma como eles, o que acontece com eles, como eles chegam do outro lado, que outro lado, o que são os animais? Nós temos que entender primeiro isso. Temos que compreender essa realidade. Estou apanhando aqui do sistema nesse momento. Na pergunta 607, traz que foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância, na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Eu achei importantíssimo trazer isso para que nós possamos entender do que se tratam os nossos amiguinhos, animais que às vezes temos medo, uns têm raiva e têm desprezo, outros enxergam como objeto. E a resposta que nós temos do Livro dos Espíritos, uma parte dela que eu destaquei, traz que numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Isso está lá na questão 607 do Livro dos Espíritos. Mas, apesar de termos ali questões trazidas no Livro dos Espíritos, não muitas, sobre os animais, a nossa dificuldade em compreendermos a natureza dos animais, devido ao nosso orgulho, nossa vaidade, ela faz com que o assunto seja ainda superficial. E os Espíritos trazem de forma bem interessante que nós não temos a capacidade plena de compreender essa trajetória que nos fez, nesse momento, humanos. Você vê que fala de um precedente antes dessa fase humana. Se nós conhecemos a fase humana agora, e nós estamos ainda engatinhando, estamos ainda nos mundos de provas e expiação, podemos entender que essa é realmente uma etapa, e talvez uma etapa inicial. E eu achei essa imagem bem interessante, com esse círculo que parte do mínimo ser até nós, humanos, em sua fase inicial, no engatinhar da humanidade ali, na imagem até um pouco adiante, já estamos como seres humanos mesmo, né?
E dentro de tudo que se lê, quando se verifica a Gênese, por exemplo, ela traz de forma muito clara para quem quiser retirar essa carapaça que nos distingue como seres especiais. Você está dizendo então que nós não somos seres especiais? Somos criação de Deus, seres singulares. Como já brinquei aqui em outras oportunidades, somos seres em extinção, só existe um de nós. Se esse um acabar, que acreditamos não ter como, mas se esse um acabar, não vai existir outro igual. Somos semelhantes, cada um com as suas peculiaridades, defeitos e virtudes, né? Diante disso, fica patente que a evolução dos espíritos, conforme essa arte demonstra, uma cadeia ascendente e contínua liga todas as criações. Nós somos criados simples, ignorantes, com um princípio inteligente. Aí a gente pode pensar no alto do nosso orgulho e vaidade. Eu vim lá como um homem burro, eu vim como homem de Neandertal, tem vários nomes ali onde a gente quer chegar, né? Em qual fase que a gente acha que chegou, e é ali que veio a minha criação. E na realidade, uma longa jornada foi percorrida até aqui. Uma jornada que nós não temos a capacidade ainda de vislumbrar. Uma jornada que dificulta para nós, inclusive já em grau evolutivo avançado, descrever, porque não temos a lembrança desse período pré-humanidade, pré-estágio espiritual, que nos traz essa forma dotada de livre-arbítrio, de escolha. Assim sendo, o espírito evolui constantemente desde que foi criado por Deus, a partir da evolução do princípio inteligente. É interessante essa palavra, que traz como princípio inteligente. Deus não criou o homem, não criou esse espírito que nós somos hoje. É o princípio inteligente que se individualiza. Até na última palestra que eu fiz aqui, foi na quarta-feira, não me lembro se foi, isso foi justamente a origem do espírito, que a gente fala, e é tão simples. Essa foi no próprio domingo mesmo. É tão simples e tão grandioso, e a simplicidade está na nossa incapacidade de compreender. Então eu não tenho como querer entender para onde os espíritos vão, os animais vão, a alma do animal, se eu não acreditar que o animal tem alma, que o animal é dotado de uma animação, vida, que vai diferir do que? Da matéria. Se Deus criou espírito e matéria, o princípio inteligente e a matéria a ser trabalhada e transformada em instrumentos que utilizamos, e que o resto é plasmado. Então, o que tem vida tem alma, animação. O que não tem vida é a matéria, simples, mas complexo, dependendo da forma que nós olhamos. E agora eu vou mudar a nomenclatura aos nossos irmãos tutelados animais. Se nós compreendermos aí, acreditarmos e sentirmos a realidade de que essa evolução partiu do ser mais simples, e aí seria algo bem mais científico e complexo. A Gênese traz muita informação nesse sentido, e a literatura espírita, de um modo geral, em várias falas e manifestações de espíritos, trazem até inclusive o livro dos médicos traz de forma muito objetiva que só nosso orgulho e vaidade nos impede de entendermos
esse percurso e a nossa real origem, do simples, do pequeno, do tutelado. Então, a partir do momento, eu vou acreditar que todos nós agora aceitamos essa coisa tão natural que é a evolução, que leva ao pequeno animal, da espécie que for, o ser vivo mínimo até agora, como semelhantes nossos, mas em estágios evolutivos diferentes. E aí então, o que acontece após o desligamento do corpo? Poderíamos encerrar por aqui? Foi para o plano espiritual. Será? Qual é a resposta exata para isso? É aí que eu fiquei intrigado. Eu fui lendo e isolando para poder fazer uma imersão nesse raciocínio. Nada é tão simples, nada é tão óbvio, nada é tão tranquilo, uma vez que somos individualidades. Mesmo dentre os animais, existe a individualidade. Nós temos que entender que a nossa função tutelar ao animal vai auxiliá-lo ou estacioná-lo nesse estágio evolutivo. Da mesma forma que ele irá nos auxiliar, e eu acho que sempre nos auxiliar, eu não consigo enxergar como o animal, ou seja, a alma, o espírito ainda num estágio mais instintivo, ainda sem essa capacidade volitiva, sem a capacidade de vontade, de livre-arbítrio, porque é assim que distingue, é assim que trata o Livro dos Espíritos, né? Onde ele traz aqui, na pergunta 600, ele diz: a alma do animal sobrevivente ao corpo está depois da morte em um estado errante como a do homem? Porque Kardec vem questionando aqui, e nessa pergunta, onde Kardec já trata, creio eu, como forma natural de que seriam irmãos, porque até, inclusive no livro dos Médiuns, isso tem respostas muito mais elucidativas. E a espiritualidade, de forma bem singela, ele coloca aqui, o animal, o espírito do animal é classificado, isso é um trecho apenas, depois de sua morte, pelos espíritos que a isso compete, e quase imediatamente utilizado, não tendo tempo de se colocar em relação com outras criaturas. Antes desse trecho, há a distinção sobre a erraticidade, que ele diz que não há como o espírito ficar errante como nós, espíritos humanos, porque eles não são dotados da vontade, da decisão, e eles necessitam, fica bem claro nesse e no texto contido, que eles necessitam serem tutelados e auxiliados. E aí, com o coração mais amaciado, nós podemos perguntar assim: qual de nós, olhando nossa vida, desde a infância, aqueles que conviveram mais ou menos com animais, não sentiram a dor da perda? Sentiram ao perder um animalzinho de estimação e fala: meu Deus, eu estou sentindo como se eu estivesse perdendo um ente querido, como se eu estivesse perdendo alguém da família. E aí as pessoas que ainda não conseguiram ter essa capacidade de enxergá-los como irmãos, que absurdo, é um bicho. A gente se alimenta dele. Outros brincam de caçar, por esporte. Outros desdenham, maltratam. Eles são utilizados como cobaias em estudos científicos.
fica realmente complexo e pode aí bater uma culpa e eu falar, poxa vida, eu estou aqui sofrendo por uma coisa que não vale todo esse sentimento, essa preocupação. Eu devo ser bobo, eu devo ser uma pessoa muito inferior. E eu ouso dizer que é ao contrário. Eu, como muitos aqui sabem, eu sou um chorão, eu sou naturalmente chorão. Eu sou uma pessoa que eu me emociono e eu ainda falo, eu expliquei para mim que eu posso chorar porque é a saudade. Eu não sei quando eu vou me reencontrar com meus entes queridos que retornaram da pátria espiritual. Então eu posso chorar. Da mesma forma, eu posso, devo chorar e sentir a perda daquele meu irmão que ainda se encontra em um estágio evolutivo pré-humanidade. Eu não estou inventando. A resposta está lá, clara. A espiritualidade fala do estágio pré-humanidade, ou seja, não iniciamos na humanidade. Então devemos sim sentir, termos esse luto. Não devemos, obviamente, parar nossas vidas por ninguém, porque é uma etapa, é um desligamento, o sentimento é natural, denota amor, carinho, mas as nossas obrigações permanecem, as provações continuam, e certamente entre nós, no estágio de humanidade, possivelmente nos reencontraremos lá no plano espiritual ou em outras reencarnações, apesar do véu do esquecimento. E diante dessa visão que se tem, é óbvio, é natural que ao desprenderem do corpo, ao se desligarem do corpo, os espíritos serão recebidos. Aí entra essa fala do Livro dos Espíritos, onde de forma assim parece até um pouco simplória, mas ela é grandiosa, que quase imediatamente utilizado. Eu vi várias interpretações durante o estudo, em que alguns falam, isso aí ele foi encaminhado para isso, um reencarne imediato, porque essa fala. E nesse estudo traz que, como o animal, ele não tem como permanecer em estado de erraticidade errante, apesar dele estar no plano espiritual, né? Ele não vaga livremente no plano espiritual, por não ter vontade, como já disse. Ele deve ser tutelado, ele deve ser cuidado. E aí entra quando eles falam da classificação. Há um trabalho extraordinário no desencarne do animal, pois espíritos evoluídos, irmãos nossos com capacidade de desprendimento e de exercício pleno da caridade, porque a caridade não é para com o espírito em estado de humanidade, é para todos os seres da criação. Ela vai muito além. É quase impossível falarmos qualquer tema sem esbarrarmos aqui. Na caridade é o caminho, o orgulho, a vaidade é o retrocesso, é o nosso maior problema. Então temos que olhar com caridade. E então são espíritos evoluídos, especialmente destacados para fazer como seria uma triagem de todos os animais. Vamos colocar uma pleiade, tem um grupo maravilhoso que assim trabalha, para recepcionar e fazer os encaminhamentos, os cuidados, os trabalhos até de tratamento aos animais que desencarnam de forma violenta, dramática. E aí eu quis entender, porque eu falava, poxa, ele está olhando que morre, mas e a função deles? E a espiritualidade, de forma também muito bonita, coloca que a função dos animais é evoluir, o objetivo é evolutivo,
mas que eles nos auxiliam de várias formas, desde suprindo o vestuário, alimentando, auxiliando a ciência. Mas olha que essa resposta é antiga, vamos ser realistas. Essa resposta, ela data de 150, 160 anos atrás, que obviamente tínhamos uma ciência menos evoluída, necessidades ainda mais animalescas, e elas vêm se depurando. Eu pensei e falei, poxa, se são seres, nossos irmãos, por que me é permitido me alimentar do animal? E aí, dentro de vários trechos da Revista Espírita, que ela traz várias informações, realmente, como disse o Luciano aqui um dia, ela complementa as obras básicas, e há todo um preparo, já há destinação, já há um preparo para aquele animal, naquele estágio evolutivo, ele cumpra a sua função, ele desenvolva a partir daquele problema que ele vai desenvolver, que ele vai sofrer, a própria autoconservação. É todo um preparo que o leva a ter meios de, adentrando a humanidade, se manterem vivos e escolherem entre o bem e o mal e entenderem o que é sofrimento. É bem amplo, eu até convido a todos, ao final até vou mostrar o livro aqui, que, como diz, é muito bem orientado pela minha esposa, que é aficionada por isso, ama os animais. Eu ainda falo, olha, estamos todos juntos, não pode ser nem mais nem menos, né, Vanessa? Mas que pensa nas obras espíritas, desde o Evangelho, desde o Livro dos Espíritos, desde as revistas espíritas, mensagens, o Livro dos Médiuns, ali trazem várias informações, debates de Kardec e os amigos, no sentido de porquês, né? E a gente começa a entender essa grandiosidade e que nada acontece contra as leis divinas. Mas nós não podemos nos utilizar desse desculpismo que deveria ser o entendimento evolutivo para permanecermos em posições ainda ultrapassadas. Dentro da Gênese, na Encarnação dos Espíritos, capítulo 11, número 23, tem o seguinte trecho que eu acho importantíssimo. Ele diz o quê? O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, são os atributos especiais de que ele se apresenta dotado ao entrar na humanidade. Atributos que o transformam, tornando-o um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga que lhe deu origem. Por haver passado pela fieira da animalidade, ou seja, está claro na Gênese a animalidade, na animalidade, o homem não deixaria de ser homem. Já não seria animal, como o fruto não é raiz, como o sábio não é o feto informe que o pôs no mundo. Mas esse sistema levanta múltiplas questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui. Quando eles trazem essa informação olha, vocês não têm a capacidade mínima de entender, então vamos parar por aqui, que é o que basta para vocês. Como não é o exame das diferentes hipóteses que se tem formulado sobre esse assunto. Eles trazem que nós conjecturamos muito sem informação e nem capacidade de compreensão, sem, pois, pesquisarmos a origem do espírito, sem procurarmos conhecer as fieiras pelas quais haja ele porventura passado,
tornando-no, ao entrar na humanidade, no ponto em que, dotado do senso moral e de livre-arbítrio, começa a pesar-lhe a responsabilidade por seus atos. Diante disso, demonstra que os animais, eles não são responsáveis pelos seus atos, que se dão de forma instintiva. Os seus tutores, sim, nós. E eu sempre nesse vai e volta, porque é quase impossível nós compreendermos a destinação pós-desencarne sem entendermos a valia e o nosso papel perante eles antes, aqui. Porque a evolução do animal se dá majoritariamente, quase exclusivamente, eu cheguei a crer que seria exclusivamente, mas dentro do próprio livro dos médiuns e da revista espírita demonstra o contrário em alguns aspectos, a evolução deles se dá encarnados, por não terem a questão da vontade, da decisão. No plano espiritual, eles não teriam como desenvolver sozinhos essa evolução natural que tem. Então, partindo desse pressuposto, nós temos quais as possibilidades comuns, após o desencarne, porque aí tratamos como desencarne, é igual para nós todos. Quando o espírito com o perispírito rudimentar do animal se desconecta daquele corpo físico dentro da espécie em que ele está evolutivamente. Porque aí entra uma questão interessante, que quantos animais nós temos e quantas escalas evolutivas nós temos presenciado aqui, desde os animais mais rudimentares até aqueles tidos como domésticos, aqueles que conseguem interagir com a gente, trocando inclusive afeto, amor, carinho e nos venerando como deuses. Porque há ainda aqui nas informações dos espíritos de que a distância entre nós e os animais é semelhante à existente hoje entre nós e Deus. Mas você fala, é gigantesco isso. Mas o que é gigantesco diante da eternidade, que a gente não entende o que é, diante do universo, que a gente não entende o que é, diante do infinito, que tivemos a infantilidade de perguntar à espiritualidade se Deus é infinito, e eles de forma sempre direta dizem que nós temos mania de explicar aquilo que nós não entendemos com algo que também não entendemos. Então, lacunas ficarão, porque aqui eu vou trazer apenas possibilidades, porque inúmeras podem ocorrer, especialmente porque a primeira delas, que é o reencarnar com brevidade, né? Eu fiquei pensando nos bichinhos aí, tentando colocar em mesclas variadas, desde domésticos, mas a vontade é geral, porque a brevidade, como é que eu vou conseguir fazer uma reposição física de animais que desencarnam, talvez em massa, sem uma reprodução na mesma velocidade? Aí entra uma outra situação, que seria a terceira. Mas inicialmente a literatura espírita traz que eles reencarnam o mais rápido possível. Por isso eu usei o termo brevidade, porque esse tempo ele vai ser relativo, porque existe a oportunização, igual para nós reencarnarmos. Não é eu chegar e falar, eu quero ir agora. Existe um trabalho, tem que ter o corpo, tem que ter toda uma conjuntura que possibilite a minha vida. Para eles também. Então a primeira hipótese que nós temos, tentando ser mais objetivo pelo tempo, é que eles reencarnam, isso é o mais natural, brevemente, ou seja, há o desencarne e logo eles já retornam para que continue a incessante evolução. Uma segunda hipótese, das mais comuns, e até veio uma imagem aqui do filme Nosso Lar, né? Que dentre o resgate no umbral você vê um cão. E na literatura também espírita, André Luiz traz isso
outros espíritos trazem também em várias Evolução em Dois Mundos, vários livros trazem aí menções a animais no plano espiritual. Mas peraí, como é que ele vai ficar no plano espiritual se ele não pode decidir na erraticidade e tem algo errado aí? Aí entra aquela questão da classificação e do aproveitamento. O aproveitamento, ele abre um leque gigantesco para que a gente possa entender que essa utilização ela pode se dar das mais variadas formas, no auxílio do nosso irmão animal desencarnado e no auxílio nosso, como seres humanos, utilizando. Nós temos aí os animais sendo utilizados como locomoção, volto a dizer, como alimento. Nada disso contraria as leis divinas. O que contraria a lei divina é a crueldade, é a falta de compaixão, a falta de caridade para com eles. Porque enquanto há necessidade real, no caráter evolutivo ela vai se transformando e sendo substituída. A própria ciência hoje demonstra a possibilidade de desenvolvimento de vacinas e medicamentos sem a utilização de animais em inúmeras hipóteses, o que era quase impossível no passado. Porque a partir do desenvolvimento de uma tecnologia, ela já existe e a partir dela eu sigo sem aquilo. Ou seja, isso é a evolução, isso é a utilização. Então, dependendo da espécie do evolutivo, ele retorna para um grupo da sua espécie. Não há essa mudança de espécie, até porque há uma gradação aí de evolução entre os animais propriamente ditos, e ele é aproveitado da mesma forma no plano espiritual para funções ainda nas colônias que dependem ainda de materialismo, como o próprio nosso lar. Nós temos edificações, temos veículos, temos animais, havendo a possibilidade bem menor, entendeu, de estarem acompanhando os próprios donos lá, porque aí começa a fechar esse bloco. E na terceira hipótese comum, ser acolhidos em locais específicos e próprios aos cuidados de espíritos tutores. Esse ponto, ele é tratado e fala que eles são colocados em estado de latência. Quando não há um meio de ele retornar, de um aproveitamento imediato, como eles não têm como ficar vagando livremente no plano espiritual, por não conseguirem decidir e necessitarem de um tutor, como aqui, eles são cuidados, recolhidos em locais especiais, especialmente criados para eles, com todo cuidado fluídico, energético, todo no entorno dele, que vai o preparando, moldando, trabalhando aquele perispírito e auxiliando para que na próxima encarnação dele, que tende a ser breve, ele possa seguir na escala evolutiva. E aí eu achei essa imagem dentro de páginas até escritas, colocando como o que há de belo, mas o belo também é tão relativo aos nossos olhos, porque sempre traz algo material. E quando nós observamos que quanto mais evoluído, mais utilização tem. Inclusive há relatos aqui dentro do próprio Livro dos Espíritos que quanto mais evoluído, em mundos mais evoluídos, animais também mais evoluídos conseguem exercer atividades hoje tidas apenas próprias de humanos. O que não é difícil de se entender, porque nesse momento ainda atrasado que nós estamos aqui, em provas e expiações, eu sempre coloco um atrasado porque nós temos que seguir em frente. Não é para desanimar ninguém não, é para animar a seguir em frente. Mas se aqui nós temos, por exemplo, símios que conseguem aí manipular e fazer coisas com mais facilidade, nós temos os próprios cães que auxiliam, puxam trenós, no plano espiritual há relatos nesse sentido também, de cavalos que puxam, são ensinados, são utilizados, da mesma forma em mundos mais evoluídos, em estágios de evolução ainda pré-humanos, mas já talvez, creio eu, dentro do que eu pude compreender, é óbvio, já mais próximo dessa
transição para a humanidade, há relatos que em mundos felizes existem animais mais próximos do que temos do humano do que é hoje, e que vão gerar a sua evolução melhor se nós exercitarmos melhor o nosso papel de tutores, de perante os olhos deles, e a dificuldade inclusive de ter a noção de Deus que nós temos hoje, nós somos para eles deuses. Mas isso não é para poder fomentar a nossa vaidade, porque nós não somos deuses, somos espíritos em evolução, mas perante os animais somos deuses. Olha a grandiosidade da nossa obrigação para com os animais. É muito maior, não são brinquedos, não são joguetes, não são alimento, não são apenas fruto de utilização para vestuário e outras coisas mais. Somos nós, espíritos ainda rudimentares em evolução. Aí, passados do geral, vamos dar um geralzão aqui, né? O mais comum de ocorrer, nós temos aquilo que vai talvez mexer com os nossos corações e trazidos como possíveis dentro da literatura espírita, com relatos dentro da revista espírita, relatos de André Luiz, relatos dos mais variados, mas ainda dispersos, porque sempre é tratado com a nossa dificuldade de compreensão em virtude da nossa barreira do orgulho da vaidade. Mas permanecerem temporariamente e espiritualmente ao lado dos tutores encarnados. Chico ainda fala e abusa, e eu não vou discutir com o Chico aqui, quem sou eu para discutir com o Chico, que há casos que eles podem ficar até 4 anos próximos aos seus tutores aqui, devido ao vínculo de amor existente. Há casos como relatados aqui, e eu vi 2 casos envolvendo o Chico e o Vanessa. Nós discutimos um e na realidade tinham 2. Um em que ele, aí encaixa nesse primeiro caso, em que o animalzinho dele, o tutelado dele, a cachorrinha amada, e ele amava os animais, ela morre e ele fica muito triste. Ainda fala que ele envolve ele melhor, a cachorrinha no melhor chá, ele faz ele cuidado e tal, e enterra ela, chora por ela, porque Chico também era companheiro do meu, era chorão, pelo que eu vejo, isso me dá um pouco mais de alento ao coração, e trazem para ele um filhote igual ao que faleceu. E ele brinca com o filhote com as mesmas palavras, né, que ele fala que ele está com pulga, né, e esse animal, surpreendentemente, vamos botar assim, por acaso, usar o acaso até impossível, ou seja, vamos manter-nos surpreendentemente, porque surpreender a todos, ele teve a mesma reação da cachorrinha que havia desencarnado. E aí todos ficaram ali, Chico, é a sua cachorrinha que voltou. E ele faz um esclarecimento interessante. Ele diz que não, ela realmente está ali, mas não era a cachorrinha, mas ela estava passando para aquela cachorrinha que ele acabava de receber de presente todas as impressões e atitudes de amor que ele gostava, para auxiliar no estreitamento dos laços entre um tutor e aquele novo animal que vinha. E aí eu fui fuçando mais, porque eu falei, eu li uma história aqui, eu li outra história, e aí Divaldo traz uma outra história que parece que essa cachorrinha que seria ofertada, ela veio morrer atropelada. Aí eu vi, falei, mas peraí, tem mais? Então, tem mais. Aí, esse primeiro caso, que é a cachorrinha dele voltando e ficando ao lado, acompanhando ele, e ainda auxiliando, olha que loucura, auxiliando sob a tutela dela, porque ela sentia a energia do Chico, que aliás dizem que era sentida a quilômetros, né? Mas assim, a energia do Chico ali auxiliando, porque não é vontade própria, é o amor ao vínculo criado.
E aí vem a possibilidade de reencarnarem nos mesmos lares ao lado dos antigos tutores. E essa história do Chico também é muito interessante. Dentro da Revista Espírita traz um outro relato de uma manifestação, inclusive, de animal que permanece ali e tal. Os Espíritos falam, de fato ele que está aqui, esclarece o vínculo forte, mas há esse caso do retorno, menos comum. Por que menos comum? Mas não é absurdo, é menos comum por quê? Porque a dinâmica da reencarnação nem sempre é capaz de fazer com que nasça dentro do próprio lar um animal, ou que ele venha nascer e a gente ser o tutor daquele animal naquele momento, pode ser outro. É um contexto tão peculiar e singular que é difícil de falar a regra é essa, porque essa não é a regra. Mas com o Chico, sempre o Chico, aconteceu algo interessante também após isso. A cachorrinha acidentou-se e aparece na porta dele uma cachorrinha pedindo alimento, e ele acolhe e lhe é permitido reconhecer aquele espírito. E ali sim era a reencarnação. Desculpa. A gente que tem bicho, a gente que tem um animal, não como um ser simples. Eu que chorei uma semana para Marie, uma maritaquinha, essas coquinhos que foi pega na natureza, e a pessoa que queria tentou cortar as asas para que ela não fugisse, que ela não voasse e seguisse o natural dela, amputaram, cortaram parte da asa, ela não mais pôde voar. Estou fugindo um pouco para relatar isso e explicar o porquê que ela não me dói. E nós tentamos encaminhá-la para os órgãos de proteção, porque é um animal nativo, é silvestre, não poderia estar conosco. A informação que nos deram foi um pouco triste. Se ela não pudesse ser reintegrada, ela será sacrificada. Aí, num ato de loucura natural dentro da minha casa, do núcleo familiar, vai matar não, vai ficar aqui. E ela viveu um tempo não muito longo conosco. Eu tenho um morro de medo de bico, porque o bico machuca. E ela vinha, ela subia, ela lambia minha orelha, ela estava no meu ombro, eu respeitava ela me chamava de El. Ela escondia da Vanessa, ela não gostava muito da Vanessa, não sei, mas ela escondia da Vanessa, eu chamava ela quietinha. Quando eu passava, ela falava assim, El, era incrível, e vinha para o meu ombro. E ela, numa tentativa de seguir o seu instinto, num susto que levou dentro de casa, a casa cheia de bicho, ela tentou voar e bateu aqui, né, no chão. Tentamos de todos os meios auxiliá-la, como o próprio livro dos Espíritos traz, que todos os meios existentes devem ser utilizados no auxílio e salvamento dos seres vivos, dos animais, das plantas também. Ela veio a desencarnar. Eu chorei uma semana e eu me achava tão imbecil. Eu falava, não pode, gente, eu não pode, me doía profundamente essa perda. Então, infelizmente ou felizmente, ou que demonstra termos amor e humanidade, eu sinto, quando eu leio, eu estudo e eu constato que, mesmo que remoto, os reencontros podem acontecer. São mais bizarros. Finalizando, consegui chegar próximo do tempo, mas não muito. Eu trago essa frase de Chico, aonde ele diz: nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar. E na falta do poema que eu sempre gosto de trazer, lá no livro Conduta Espírita, que tem 33 perante os animais, os Espíritos trazem várias condutas nossa para os animais, onde começa de forma rápida e breve: abster-se de perseguir e aprisionar, maltratar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes,
a título de recreação, em excursões periódicas aos campos, lagos e rios, ou em competições obstinadas e sanguinolentas de desportismo. Há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce. No contato com os animais a que devote estima, governar os impulsos de proteção e carinho, a fim de não cair em excessos obcecantes a pretexto de amá-los. Tal paixão cega a alma. Esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente às necessidades naturais da vida e aos impositivos justos do bem. O uso edifica, o abuso destrói. Opor-se ao trabalho excessivo dos animais sem lhes administrar mais ampla assistência. A gratidão também expressa justiça. No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fugir em todos os planos. Apoiar, enquanto possível, os movimentos e as organizações de proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade perante a lei. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Palavras de Paulo. Muito obrigado a todos e lhes deixando aqui uma sugestão de leitura, Os Animais conforme o Espiritismo, de Marcel Benedetti. Aqui traz uma coletânea de tudo o máximo possível trazido a nos informar e nos fomentar essa caridade para nossos irmãos pré-humanidade. Muito obrigado.